Bom dia, pessoal que ouve o nosso podcast. Hoje temos a honra de estar aqui com a presença ilustre Daniela Bessoni, advogada há mais de 30 anos e atualmente sócia no BSBC. Daniela, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença. É maravilhoso poder estar aqui com você compartilhando esse momento. E para iniciarmos, gostaria de fazer a pergunta mais básica e ao mesmo tempo talvez a mais difícil de todas. Quem é Daniela Bessoni? Como você definiria Daniela Bessoni? Hum. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que a honra é minha. Fiquei muito sensibilizada com o fato de vocês terem me procurado para gravar esse podcast. E vamos lá. Daniela Bessoni é uma advogada do Rio de Janeiro que se formou na UERJ em 1989, janeiro de 90, quer dizer, minha turma é do final de 88, e desde então dedico boa parte da minha vida ao direito, né? À advocacia empresarial. Eu fiz carreira em um escritório chamado Lobo e Ideias, no qual entrei ainda como estagiária no 9º período e me formei, fui efetivada e lá fiquei por 30 anos. Eu entrei em Lobo e Ideias no período, portanto, em 1988 e lá fiquei até 2018. Foi uma vida. E hoje a minha vida é um pouco uma extensão, porque os meus atuais sócios eram sócios em Lobo e Ideias e nós fundamos o escritório juntos em 2018. São pessoas com as quais eu me relaciono, portanto, desde que eu sou estagiária, desde que eu era estagiária. E eu tenho a convicção de que eu fiz a escolha certa da minha profissão. A gente muitas vezes tem motivos que não são os melhores para escolher determinadas carreiras, porque afinal de contas a gente nem sabe muito bem o que elas são, né? Até que a gente tenha realmente a oportunidade de se confrontar com o dia a dia da profissão. Muitas vezes a universidade é uma coisa, a realidade da vida profissional é outra, né? Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto imensamente do que eu faço. Quer me ver feliz é me dar uma petição para escrever, um contrato para revisar. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Então, eu acho que isso é o que me define, assim. Uma das coisas que me definem e das mais importantes é a minha profissão. E, Daniela, agora para iniciarmos e aprofundarmos ainda mais essa nossa conversa, também com as pessoas que estão assistindo em casa, gostaria, por favor, que você nos contasse um pouco mais sobre a sua trajetória, desde lá do início até atualmente. Ok. Eu escolhi a minha carreira sem saber muito bem do que se tratava. Como eu acho que, aliás, a maior parte de nós, né? Entramos na faculdade com 16 anos, 17 anos, e, enfim. Mas me identifiquei muito, sobretudo com determinadas áreas do direito, né? Direito civil. Eu gostava muito de direito penal, mas, digamos assim, da parte teórica, né? Nunca me ocorreu advogar com direito criminal. Mas gostava muito de direito civil, gostava muito de societário. E me identifiquei com aquela carreira, meio que por acaso, né? E acho que fiz uma escolha certa. Me formei na UERJ. Na época, a UERJ e a PUC eram as duas faculdades assim, mais prestigiosas do Rio, né? E eu me formei na UERJ, onde tive aula com monstros sagrados, pessoas assim incríveis, professores maravilhosos. E comecei a trabalhar por volta do 8º período. Trabalhei e aprendi muito trabalhando, sobretudo em relação a contencioso, porque na faculdade você aprende processo civil. Agora, contencioso você aprende na vida do contencioso, né?
E fui trabalhar num escritório maravilhoso, né, da época, chamado Lobibéias, onde fiquei muitos anos. E a minha atuação sempre foi na área do direito empresarial. Não propriamente por conta de uma escolha feita por mim, assim, a priori, mas porque eu consegui estágio, eu estava procurando estágio, consegui estágio no escritório de direito empresarial, comecei a trabalhar lá, gostei muito, me encantei, né, com o trabalho, e a vida me levou, me conduziu por esse caminho do direito empresarial. Como até hoje, né, eu e meus sócios, nós temos uma formação generalista. Nós não somos assim, embora cada um tenha uma área de especialização, né, nós temos aqui o Papa da mineração, do direito de mineração, que é o Virgílio, tem a minha sócia Flávia Cristóforo, que é arbitralista, que é a rainha do contencioso, mas o Joaquim, que é energia elétrica, um cara de energia elétrica e de arbitragem também, mas nós atuamos com muita versatilidade em muitas áreas diferentes do direito empresarial. Não sendo uma coisa muito específica, do tipo coisas que exijam um conhecimento muito específico, uma imersão numa área muito específica, nós atuamos e a minha vida inteira foi assim, foi construída, minha vida profissional foi construída com essa característica da multidisciplinariedade, de trabalhar em várias áreas do direito empresarial. Então, faço contencioso, muito, faço societário, faço M&A, faço contratos empresariais, dou pareceres sobre assuntos variados, entende? Isso para mim é uma coisa ótima, porque eu acho que a vida fica muito divertida. Você não tem no dia seguinte a mesma coisa que você teve na véspera. Cada dia é diferente, as demandas são diferentes e assim foi. Eu fiquei muitos anos nesse escritório, até que eu e mais 3 sócios do meu escritório original acabamos decidindo fundar a BSBC, fundamos a BSBC em 2018 e continuamos nessa trajetória de vida assim, não sei mais o que dizer. Daniela, e agora, puxando um pouco mais para a visão do direito empresarial sob uma ótica feminina. Você nos falou que lá, quando você entrou no Lobibéias, já tinha, comparado à medida da época, uma forte presença feminina no escritório, inclusive já tinham sócias e etc. O quão importante foi essa forte presença feminina no escritório para desenvolver a sua carreira jurídica e como que você vê que evoluiu a presença feminina nos escritórios desde aquela época, das décadas de 90 até atualmente? Bom, a presença feminina tem crescido no direito de uma maneira exponencial, né? Já naquela época, como eu disse a vocês, havia outras sócias no escritório. Quando eu entrei como estagiária, já havia sócias. Uma dos fundadores do escritório era uma procuradora do Estado, e que era advogada, sócia. E, assim, eu nunca tive nenhuma questão pelo fato de ser mulher em Lobibéias. Aliás, nem em Lobibéias, nem fora de Lobibéias, porque às vezes você tem questões, por exemplo, no tribunal, né? Você tem... a minha experiência pessoal, que eu não estou dizendo que seja obrigatoriamente a experiência de todo mundo, a minha experiência é de que eu nunca me senti menos ouvida, menos prestigiada, menos respeitada, menos incentivada, menos, enfim, valorizada pelo fato de ser mulher. Tá? Agora, naquela época, e isso havia em outros escritórios também, não era só em né? Naquela época, as mulheres eram iguais aos homens nos escritórios, para o bem e para o mal, para tudo. Né? Então, se você tinha demandas específicas pelo fato de ser mulher, bom, era uma questão sua. Né? É lógico que cada pessoa, cada profissional, cada sócio
tinha lá as suas questões pessoais, variadas, uma mãe está doente, o outro filho está doente, o outro não sei o quê. Aí o escritório era super flexível com todo mundo, né? Não tinha uma coisa... Mas não era pelo fato de ser mulher que você teria nenhum tipo de regime especial, nenhum tipo de olhar especial. Se você fosse trabalhar em home office, isso era péssimo, muito, muito mal visto, entendeu? Porque antes da pandemia o home office era muito mal visto, passou a ser uma coisa normal depois da pandemia. Então, assim, desde que você produzisse como um homem, você não tinha muito problema. No meu caso, nunca tive problema. Nunca tive problema. Tá? Agora, eu acho que esse espírito é que se alterou ao longo do tempo. Hoje, os escritórios sabem que para poder conservar profissionais excelentes, mulheres, precisam ser um pouco mais flexíveis em relação às demandas, às necessidades, melhor dizendo, do universo feminino. Que ainda é uma realidade na sociedade, que as mulheres são mais intensamente envolvidas com as questões, por exemplo, das crianças do que os homens. Tá? Não é nem o meu caso específico, meu marido é 1000, nota 1000. Mas a verdade é que ainda hoje espera-se que a mulher tenha uma dedicação aos filhos, por exemplo, ou se tem alguma questão, se surge algum problema, é com a mãe, né? E aí você tem questões, como é que é a licença maternidade. No início, as sócias de grandes escritórios ficavam assim um pouco, pô, mas eu sou sócia, o sócio é o dono do negócio, né? É o dono da padaria, então se ele não trabalha, ele não recebe. Como é que é isso, né? Como é que você pode tirar licença maternidade e simultaneamente receber... Cada escritório tem um critério diferente de remuneração, muitos são baseados na produtividade, né? No que você produziu e a pessoa que não produziu, o que é que acontece, entende? Então, assim, eu acho que os escritórios têm hoje, os escritórios maiores, sobretudo, uma sensibilidade maior para as circunstâncias femininas que ainda são, por razões exclusivamente de convenção social, ainda são um pouco diferentes das necessidades masculinas. Tá? Na minha experiência, não tive problemas. Claro, você ouvia piadinhas que você hoje não ouve, que eram aceitáveis na época, que hoje não são mais, tá certo? Mas como a época era outra, também você não pode olhar o passado com os olhos do presente. Você não pode julgar, por exemplo, o racismo da tia Anastácia, da Emília em relação à tia Anastácia, com os olhos do presente, né? Na época, era como fumar. Todos fumavam num ambiente fechado. Todos significa todos. Você tinha uma reunião de 10 sócios, eram 10 fumantes dentro de uma sala. Quem não fosse fumante, não. Era fumante passivo. Paciência, entendeu? É assim, a vida é assim. Os fumantes fumavam dentro do escritório. Então, as piadinhas rolavam. Não dentro do escritório. No escritório nunca teve piadinhas, mas, assim, eventualmente, na vida profissional, você ouvia coisas que hoje você não toleraria mais ouvir. Agora, como na época você tolerava a fumaça do cigarro alheio, sem achar que aquilo era uma coisa assim que inviabilizaria a sua permanência no local, né? Você também tolerava uma ou outra gracinha que você ouvia. Aquilo assim, não é que fosse agradável, não é que fosse bom, não é que fosse, mas também não era o fim do mundo, você meio que... Isso mudou, evidentemente, isso mudou, tá certo? O nível de tolerância que a mulher hoje tem com um certo tipo de coisa que estou falando das coisas leves, das coisas light, não estou falando de nada muito, né? Mas assim, o nível de tolerância é muito diferente. Você hoje não admite mais, em nenhuma fase da sua vida profissional, nem mesmo como estagiária, nem mesmo como, né? Você não admite mais ouvir coisas que antigamente você ouvia, não eram, assim, você preferia não ter ouvido, mas não era, assim, uma coisa que você deixasse a carreira por causa disso, né? E eu acho que isso foi um progresso muito importante, porque você formou na sociedade, né, um comportamento mesmo, um grau de respeito pela mulher que
era diferente. Tá? É isso. Uma consciência, né? Então, realmente tem situações que, na época, a senhora, você não se sentiu de forma nenhuma ofendida nem nada do tipo, mas olhando com o olhar de hoje... Eu talvez me sentisse hoje ofendida, se eu fosse aquela menina naquela época, entendeu? Perfeito. E, Daniela, indo um pouco mais para a questão da maternidade. Sim. Você é mãe, quando você foi mãe pela primeira vez, você já tinha uma carreira jurídica há muitos anos, você já estava mais estabilizada. Sim. Como que foi esse processo para você da maternidade? Olha. E como que você enxerga isso hoje? Você acha que hoje os escritórios, eles já estão dando a devida atenção para essa questão para as mulheres que desejam ser mães? Eu acho que sim. Muito mais do que no passado. No passado, quando o escritório era legal, muito legal, ele dava ao sócio, à sócia, né, uma espécie de licença maternidade, ela ficava em casa por um período, com alguma remuneração, que podia não ser a remuneração integral que ela receberia se estivesse produzindo, mas uma remuneração básica e tal, e era isso. Tá? Hoje eu acho que é diferente. Que a gente estava conversando antes. Eu acho que hoje os escritórios entendem melhor a necessidade de ter uma flexibilidade maior com as mães, né? E as mães são, muitas vezes, profissionais muito destacadas, muito valorizadas, muito, enfim, demandadas, né? E, claro, as profissionais muito demandadas também têm que meio que dar o seu jeito. Mas o seu jeito é trabalhar depois que as crianças dormem, né? Poder trabalhar de casa sem que isso seja uma questão. Ninguém fica mais impressionado com o fato de que do home office, das mães em home office, sobretudo mães de crianças pequenas. No meu caso foi muito diferente, porque eu tive apenas um filho e eu tive um filho já com muitos anos de carreira. Então, assim, eu já estava numa posição mais, digamos assim, que me permitia ter maior flexibilidade, tá? Agora, o meu filho nasceu em 2017 e o escritório nasceu em 2018. Então, na verdade, quando montamos o BSBC, o meu filho tinha meses. E assim, não é uma tarefa fácil. Mesmo quando você já tem anos de carreira, quando você já tem uma situação mais estável, não é. Tá? É uma coisa muito exigente. Mas, o que eu posso dizer a vocês é que as demandas também são proporcionais à importância que você tem para os seus clientes, né? Então, a gente precisa tentar conciliar de alguma maneira. Não é uma questão, não é um problema da sua relação com o escritório, instituição, é um problema da relação com o cliente mesmo. O cliente quer ouvir você, ele quer conversar com você. Bom, então dá um jeito. Na hora que a criança está dormindo, você conversa com o cliente. Entendeu? A gente tem que meio que se virar nos 30. Né? Talvez quando você tem filho mais novo, seja nesse sentido mais fácil. Porque você não é, digamos assim, a principal pessoa naquele relacionamento com o cliente. Você está numa equipe que tem várias outras pessoas que podem cobrir as suas férias, podem cobrir as suas licenças de maternidade, que fica uma coisa menos traumática, né? Agora, quando o cliente quer falar com você, aí ele quer falar com você, né? E assim foi, mas deu tudo certo. Meu filho está aí, com 7 anos de idade, feliz, sorridente, e eu estou aqui trabalhando, está tudo bem. Como é o nome dele? Luca. Manda um beijo pra ele quando ele assistir. Beijo, Luca. E Daniela, na nossa pré-entrevista com você, você nos contou uma situação que foi de quando ocorreu de as mulheres não serem mais obrigatoriamente terem que usar saias para entrar nos tribunais, que foi uma grande comemoração de vocês. Um anedotário forense. Foi. Isso é um exemplo de algumas mudanças que ocorreram no decorrer dos anos. Uhum. E essa mudança e também, que outras mudanças você vê que mais
veio para as mulheres nesse ramo jurídico no decorrer dos anos? E qual a importância delas? Essa questão da saia acabou, se eu não estou enganada, quando a primeira-ministra do Supremo tomou posse, foi de calça comprida. E acabou com essa palhaçada que a gente não podia entrar no foro de calça comprida. Era um inferno. Às vezes eu esquecia, me arrumava, esquecia que naquele dia eu tinha que ir de saia por causa de uma sustentação oral. Aí eu morava no Jardim Botânico. O escritório era no centro e o foro também. Aí eu tinha que, não dava tempo de voltar em casa para trocar de roupa, eu tinha que arrumar uma saia, entrar numa loja popular, comprar qualquer saia assim, para poder sustentar. Eu já tive que fazer isso umas 2 ou 3 vezes, era, realmente. Mas havia uma época em que teve sei lá quem, um corregedor, não sei, que definiu um tamanho de saia para entrar no foro. Mini saia não podia, você tinha que ter uma saia com não sei quantos centímetros. Aí a mulherada ia de canga, depois tirava a canga. Ou enfim. Mas isso enfim, é coisa mais pitoresca do que... Na verdade, o que eu acho é que as mulheres cresceram muito no direito, cresceram em todas as áreas de atuação do direito. Na magistratura, menos no Supremo Tribunal Federal, né, que a gente não consegue, enfim, manter nem o mínimo lá, mas enfim. Na magistratura, nas carreiras públicas em geral, né, nas procuradorias do Estado, do município, no Ministério Público, como advogadas, como árbitras, muitas mulheres, cada vez mais mulheres em postos importantes, relevantes, naming partners de escritórios muito bacanas, muito influentes, muito, né, como é o caso da Maria Cristina Sescon, por exemplo, do Sescon Barrier. Você tem, e muitas outras, por exemplo, eu falei da Maria Cristina, mas existem muitos outros exemplos. Você tem a presidente da OAB hoje, que é uma mulher, né, Ana Tereza. Eu vejo em empresas os departamentos jurídicos serem hoje conduzidos, chefiados por mulheres jovens até, que era uma coisa que não era muito comum no passado. Nas empresas, os cargos executivos eram normalmente, né, talvez hoje ainda majoritariamente, eu acho que sim, ocupados por homens, mas as mulheres estão cada vez ocupando posições mais destacadas nas empresas. Então, eu acho assim que a profissão, o direito, enfim, ele tem muitas ramificações e você tem muitas carreiras diferentes dentro do direito, né? E eu acho que em todas elas a presença feminina está muito mais intensa. Muito mais intensa. Eu não sei nem se não há mais mulheres inscritas na OAB do que homens. É uma coisa que vocês podiam verificar, eu desconfio que sim. Tá? Hoje, né? Agora, você tem ainda, digamos assim, é uma fase de transição. Né? Eu acho que daqui a 10 anos não haverá, vai ser paridade, entendeu? Mas ainda tem aquelas gerações mais antigas em que quando havia uma mulher era uma numa turma de 20 homens, né? E aí a coisa vai caminhando aos poucos. Mas eu acho que já fizemos muitos progressos, assim, no sentido de ocupar os espaços. E impor também um modo feminino de ocupar os espaços, não apenas reproduzindo o modo masculino de ocupar os espaços. A gente, olha, tem várias coisas que no passado era assim uma espécie de... Eram uns dogmas assim, que a gente tinha, umas coisas assim. Por exemplo, quando um estagiário dizia para você assim, eu estou muito preocupado com a minha qualidade de vida, você diz assim, estou um vagabundo. Qualidade de vida era sinônimo de vagabundagem. Hoje, quando o cara diz, eu estou preocupado com a minha qualidade de vida, você respeita isso. Entendeu? Você respeita. Além do estágio veio nesse sentido. Antigamente, estágio era uma coisa que assim, pague para entrar, reze para sair. Você entrava lá na máquina de moer carne e seja o que Deus quiser, entendeu? Não havia nenhum tipo de... Mesma coisa com as mulheres. Mesma coisa no sentido de peculiaridades das necessidades femininas. Assim, não tinha nenhum olhar específico para essas peculiaridades. Você entrava do mesmo jeito que um cara entrava e era isso aí. Estavam os dois concorrendo pelo mesmo espaço. Entendeu?
Então, eu acho que isso evoluiu muito. Eu acho que você hoje não tem, assim como você não tem mais como estagiário um regime praticamente escravocrata, o estagiário entende-se que ele precisa estudar, que ele precisa ir à faculdade, que ele precisa também fazer outras coisas na vida, e tem a lei do estágio, né, que impõe um número máximo de horas e tudo mais, e a maior parte dos escritórios, de alguma forma, sim, procura seguir, né? Como regra, seguem, né? É claro, você está no meio de uma operação de M&A, o closing é hoje, às 11 horas da noite, você vai ficar, você estagiário, vai ficar ou você vai para casa dormir? Vai ficar, pô, você vai ver como é que tem, você vai querer participar, mesmo que não queiram que você participe, né? Se você está interessado naquilo, se você se envolveu naquilo desde o início e tal. Quantos closings a gente não teve de madrugada? É normal, isso acontece, mas no dia seguinte o cara não vai chegar na mesma hora, vai chegar mais tarde e tal. E as necessidades femininas estão um pouco dentro desse mesmo espírito. Antigamente, pouco importa se você tem ou não tem alguma circunstância específica. Hoje não é assim. Hoje a qualidade de vida significa também a qualidade de vida da sua família, a qualidade de vida dos seus filhos, a qualidade de vida de você encontrar o seu marido de vez em quando, né? Por isso que as carreiras públicas sempre atraíram mais as mulheres. Porque as carreiras públicas você pode trabalhar muito, tá? Trabalhar muito, se você for comprometido e tal, mas você fazia mais o seu horário. Era um trabalho mais que te permitia uma maior flexibilidade de horário, né? Então você podia atender melhor aquelas demandas da família. Mas hoje em dia também, eu vejo isso por conta do meu filho. As crianças hoje, os pais das crianças, têm um intenso relacionamento via WhatsApp, né? Todos os colégios têm grupos de pais, e os pais da turma A, da turma B, da turma C, e eu vejo o envolvimento dos pais, homens, dos colegas do meu filho, nas questões dos meninos e das meninas. Eles são tão presentes no grupo de WhatsApp quanto as mães, eles estão presentes nos eventos. Quando eu fui fazer curso eu fiquei grávida, eu fui fazer curso de pais, né? Meu marido foi, evidentemente, também, porque ele queria ir. Então, chega lá, tinha um monte de homem, eu fiquei super feliz, que legal! Um monte de homem aprendendo a trocar fralda, aprendendo como faz para amamentar, ajudar a mãe a amamentar e aprendendo como é que... Isso é muito legal, isso é um espírito que está cada vez ganhando mais força, né? Então, eu acho que a tendência é um equilíbrio, é uma divisão das tarefas extra-trabalho entre os dois, tá? Nas medidas das possibilidades de cada um, e também uma compreensão melhor nos ambientes de trabalho das necessidades pessoais das pessoas, que podem não ser filhos, pode ser outra, uma necessidade pessoal, outra qualquer, né? Enfim, eu acho que o ambiente de trabalho melhorou. Ao longo da minha vida eu vi isso acontecer. O ambiente de trabalho melhorar, e inclusive para as mulheres. Tá? Perfeito, Daniela. Eu acho que o dia que a gente deixar de falar de mulher como uma coisa diferente... Por que a gente está fazendo uma pesquisa aqui sobre as mulheres e não sobre... sei lá, qualquer outra coisa? Por quê? Porque há uma diferença, você quer entender como é que isso evoluiu. O dia que a gente parar de falar, que isso deixar de ser um assunto... Perfeito. Nós teremos chegado ao... Espera-se que isso não precise mais ser um assunto, por enquanto precisa, mas espera-se que não precise mais. E é o que eu te disse na entrevista que você me fez antes. Eu não tenho a menor pretensão de achar que a minha experiência pessoal, que foi uma experiência universal, né? de pouca ou quase nenhuma influência do meu gênero na minha vida profissional, eu não tenho essa expectativa em relação a todas as mulheres. Eu acho que primeiro a gente está no Rio, primeiro a gente está na Zona Sul do Rio, primeiro a gente está falando, não sei como é que é a realidade das profissionais do direito que atuam no interior do estado, né? E que atuam em outras cidades, e que atuam em outros estados. Eu acho que a questão feminina continua sendo uma questão relevantíssima que tem que ser muito
cuidadosamente tratada, tá? Mas eu acho que tem melhorado. Assim como eu acho que as novas gerações são muito menos machistas do que as dos seus pais. A cada geração melhora. Claro que você encontra os machistas. Sempre. Né? Haverá, né? Esses machistas soltos por aí. Mas a verdade é que você provavelmente é menos machista do que o seu pai, que provavelmente é menos machista do que o pai dele, e por aí vai. Não só menos machista, menos preconceituoso em geral, menos preconceituoso em relação a outras questões também, entendeu? Então, assim, acho que a gente está fazendo um progresso. Apesar de, enfim, a gente saber que questões como a falta de costumes e tal ainda revelem muita, em certo grupo, né, revelem que ainda existe muito preconceito. Mas é por isso mesmo que a gente tem que falar disso e debater e tratar disso abertamente, né? Perfeito. E Daniela, como você falou, houveram muitas conquistas e muitos progressos para as mulheres no decorrer dessas últimas décadas, só que nós ainda estamos falando disso porque ainda precisa se falar. E agora, olhando para o futuro, daqui em diante, o que você vê que ainda é muito necessário as mulheres conquistarem e infelizmente ainda não foi conquistado? Vou citar um exemplo. Uma das coisas que você falou, o fato de que hoje no STF tem 11 ministros e só uma é uma mulher. Que outras coisas você vê que é necessário as mulheres conquistarem nesse meio jurídico e que infelizmente ainda não foi conquistado? Posições de comando nas empresas, posições estratégicas na administração pública, que ainda é muito majoritariamente masculina, né? Embora você tenha mais mulheres hoje do que tinha no passado, mas ainda é muito diferente, muito dispar, né? Representação nos poderes, né? Nos 3 poderes da federação, não é só na administração pública e no Congresso, no judiciário. O problema está lá em cima, está no STJ e no STF. Te confesso que não sei muito a quantas andam os tribunais regionais federais, tá? De outros, TRF3, TRF1, eu não sei, tem que dar uma olhada. Mas, assim, TRF2 tem muitas magistradas, muitas desembargadoras, né, federais. O Tribunal de Justiça do Rio também tem muitas desembargadoras. O problema está, eu acho, no STJ, que também tem muitas ministras, mas ainda em menor quantidade do que ministros, e no STF, que, infelizmente, né? Mas o problema é o seguinte, é que o critério para ir para o STF, eu não acho que o problema seja de gênero. Eu acho que ninguém pensa assim, vou botar um homem ao invés de botar uma mulher. Não é isso, né? Eu acho que a escolha do ministro, ela é determinada por circunstâncias políticas, por circunstâncias de outras naturezas, entendeu? Que não é, assim, mas reflete, né? É um reflexo. Infelizmente ainda temos bem menos mulheres na política, e reflete no STF. O STF tem mais a ver com a magistratura do que com o Poder Legislativo. Mas, de qualquer maneira, você pensa, por exemplo, nas nomeações, né? Eu tenho certeza de que o presidente Lula, ao nomear o ministro Flávio Dino, ele não considerou que seria uma vantagem adicional o fato dele ser homem. Entendeu? Ele, se pudesse, teria... Eu acho que se ele tivesse encontrado uma alternativa feminina ao Flávio Dino que desse a ele o mesmo que ele esperava em relação ao Flávio Dino, ele talvez, entendeu? Porque ele declarou que agora ele só ia nomear pessoas que fossem muito próximas a ele, mas no círculo muito próximo dele há muito mais homens do que mulheres. Embora a Gleisi tenha sido presidente do PT, ou seja, ministra, né? E seja uma voz importante no partido dele. Mas o fato é que no círculo... também é uma questão um pouco geracional, tá?
Porque nos tribunais superiores o pessoal já está numa faixa de idade, digamos, 50 e muitos, chegando nos 60, alguns mais jovens, outros, né? Mas ainda não é a faixa, eu acho, que tem maior representatividade feminina. Mas há muitas ótimas opções para ministros do Supremo. Muitas, muitas, muitas. Apenas o Lula queria uma pessoa próxima a ele. Que ele conhecesse, entendeu? E aí, acabou no Dino. Que é ótimo também. Que é ótimo. O ministro Flávio Dino é ótimo. Assim, mas ele não tinha uma pessoa do círculo mais próximo dele, em que ele confiasse, assim, pessoalmente, depositasse uma confiança pessoal e que fosse uma mulher. Agora, já mais próximo de finalizar o nosso podcast, gostaria de lhe fazer a última pergunta, que seria justamente, olhando com a sua visão de hoje, que conselhos você daria para a Daniela lá do início e que conselhos você daria também para as mulheres que estão começando no direito atualmente? Conselhos. Bom, conselhos. Eu diria que os meus conselhos não são especificamente para as mulheres. São para os profissionais, né? Eu acho que quem está começando deve entender a relevância, a importância da formação acadêmica sólida e que o momento de você formar a base dessa formação acadêmica é agora. Então, evitar situações em que a pessoa seja privada de estudar, entendeu? Escritórios que não permitam que você tenha um mínimo de tempo livre para estudar, para cuidar da sua formação acadêmica. Acho que é importante ter uma formação acadêmica sólida, tá? Seguir estudando após a conclusão da graduação, acho que isso hoje ninguém mais discute, né? Porque hoje há muitas opções de cursos interessantíssimos de pós-graduação, 400, 800, seguir estudando. Eu acho que o mestrado, né, a pós-graduação estrito sensu, um mestrado, eu acho que é melhor aproveitado quando já há uma certa estrada, quando a pessoa já tem uma certa experiência profissional, porque ela vai ter um conhecimento acumulado ali da vida, como ela que é importante para você também aproveitar melhor o mestrado. Eu, assim, não sou muito fã da pessoa sair da faculdade e ir direto para o mestrado. Eu acho que deve dar um tempinho, deve trabalhar um pouco e tal, mas também não deve deixar para muito lá para frente, porque o mestrado, um curso de pós-graduação sério, ele é demandante, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação, e você vai estar trabalhando, né? Você vai estar com outros compromissos na vida, então é bom que você possa fazer isso mais jovem, quando ainda é mais fácil você conciliar essas coisas, né? Quem tem a possibilidade de fazer LLM ou de estudar em outro, ou não sendo LLM, ser um mestrado na França, quem tem essa possibilidade, evidentemente, ou na Inglaterra, eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena como experiência de vida, vale a pena para fazer contatos, sobretudo. Se você faz um LLM numa universidade da Ivy League, uma das americanas, assim, sobretudo Harvard e Columbia, e você tem tudo o que significa fazer um LLM numa universidade maravilhosa dessas, e além disso, você tem, como colegas de turma, os futuros diretores jurídicos, general counsel, de empresas, ou os futuros sócios importantes de escritórios do mundo inteiro, que vão se lembrar de você quando tiver um assunto no Brasil. Você tem um networking maravilhoso.
quem faz uma universidade americana, tipo Ivy League, assim, tipo, né? Você faz um networking maravilhoso, que é uma coisa muito importante, né? Porque é preciso também trazer o trabalho, não é só, né, trabalhar bem, trazer o trabalho. Então, é uma coisa para quem tem essa possibilidade. Mas quem não tem também não deve achar que isso é o fim do mundo. Não é não, tá? Não é mesmo. Você pode perfeitamente fazer excelentes cursos de pós-graduação no Brasil. Aqui no Rio nós temos excelentes cursos de pós-graduação. E São Paulo também. Enfim, não é um impedimento. Não é que se eu não puder viajar, fazer um LLM fora, eu vou minha carreira. Não, nada disso, tá? É uma coisa que é bom, se puder. Se não puder, tá bem. Bola pra frente, eu não fiz. Tá? Até porque na minha época, quando eu me formei, quando eu era, tinha idade para fazer LLM, eu era dura, eu não tinha como fazer um LLM, entendeu? Não tinha Bolsa Família, não tinha como ir para lá, então eu fui, mas tudo bem, entendeu? Segui minha vida. Então, é isso, estudar, continuar se desenvolvendo do ponto de vista de formação e trabalhar, porque trabalhar se aprende trabalhando. Ninguém aprende a trabalhar na escola. Outro dia eu saí com um amigo que estava com uma camiseta daquelas assim, tem uns dizeres assim, né? Aí tinha assim, dizia assim, tenho um mestrado, tenho doutorado, tenho pós-doc e tem as manhas. As manhas você só aprende de um jeito. E é o principal. Não sei, é muito relevante. É muito relevante. Você só aprende as manhas trabalhando. Então, trabalhar, estar atento para não ficar tempo demais num lugar que você acha que não está correspondendo apenas por comodismo. Porque eu já estou aqui, porque eu ganho direitinho, porque se eu for efetivado eu vou ganhar não sei quanto. Às vezes, uma diferença de remuneração é considerado um fator determinante para a pessoa decidir o que vai fazer da vida. Mas vocês devem pensar também que vocês estão, na verdade, construindo o futuro de vocês. Então, às vezes um lugar pode pagar melhor e não ser tão legal do ponto de vista da formação. Aí vocês vão ter que fazer uma escolha, né? Uma escolha que pode ser dura, pode ser uma escolha sofrida. Mas que se vocês, enfim, tiverem como fazer a escolha pelo lugar que te der a melhor experiência profissional, melhor, né? E, sim, entrar para ganhar, entrar para ocupar o espaço. Pessoas que têm muita dificuldade de conversar com as outras, né, que são muito tímidas, que são muito fechadas, talvez devam privilegiar as carreiras públicas, em que isso não é uma questão, né? Se você quer ser um advogado de escritório assim, e crescer no escritório e tal, eu acho que é difícil. Não é que seja impossível, mas é mais difícil para quem tem uma personalidade muito fechada, que não é importante se relacionar, é importante fazer contatos, é importante ter networking desde o início da vida profissional. Não é deixar para ter networking, quando eu tiver 50 anos eu vou ter networking. Não, é ter networking já com as pessoas da idade de vocês, porque essas pessoas vão ocupando os espaços também, vão assumindo funções em outros lugares e vão demandando trabalho, e vão procurando por vocês, e é assim que entendeu? É importante. Isso. Não tem nenhuma fórmula do amor. É relação. 99% de transpiração, como diria o Einstein, e 1% de inspiração. De inspiração. Não, eu não diria que é só isso, não. Tem mais de inspiração, mas tem que levar o corpo lá. Tem que ralar. Poxa, maravilhoso. Daniela, por fim, mais uma vez, lhe agradecer por ter aceitado participar desse podcast com a gente. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo aí de casa
se edificaram muito com essa nossa conversa. Foi um prazer imenso, pessoalmente meu, estar aqui com você. Uma história realmente muito inspiradora. Muito obrigado por ter também acolhido a gente no seu escritório. Estamos gravando no seu escritório. E desejamos cada vez mais todo o sucesso do mundo para você. E muito obrigado mesmo, mais uma vez, por ter topado. O prazer foi meu e eu que desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Foi isso. Obrigado, pessoal.